Pessoal, sejam bem-vindos novamente para o nosso podcast iGrow. E como prometido e mencionamos que teremos a parte 2 com o Thiago Godoy, conhecido como Papai Financeiro. Vou querer saber um pouco mais. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Lúcio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Como as religiões têm impacto muito grande, né, na vida das pessoas, nas sociedades, é muito interessante você estudar, por exemplo, países com religiões diferentes e ver a educação financeira desses países. Você tem uma proximidade já há muitos anos com a cultura ali norte-americana, que é uma cultura anglo-saxã, que veio de uma origem anglo-saxã lá da Inglaterra, da Alemanha, né? Que foram países que durante ali, né, meados ali do século XVI, principalmente, eles mudaram, né, fizeram a reforma católica, a reforma protestante. Então foi uma divisão, então esses países foram protestantes e os países católicos ficaram ali, os países latinos, né, Portugal, Espanha, Itália, França. E é muito interessante você ver que teve diferença. Os países protestantes, Alemanha, Inglaterra, Escandinávia ali, todos, né, Noruega, Suécia, Dinamarca, eles têm um outro tipo de educação financeira. Eles têm uma visão da prosperidade diferente dos países que são católicos, porque são crenças que eles mudaram, foram rupturas. Então tem sim essa crença de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro, que a pessoa rica ela é gananciosa. Então isso acaba sendo prejudicial. Não estou falando que todo mundo que é de uma religião tal é mais próspero ou menos próspero, não. Sem generalizações, mas que sim, a crença, a gente tem que olhar para as nossas crenças. Eu trago muito isso no livro. Tem inclusive um teste dos avatares financeiros que mostra para você fazer quais são as suas crenças financeiras. Para você olhar, será que eu estou com crenças negativas? Será que isso está bom para mim? Posso mudar essas crenças? Uhum. E é um diferencial. Eu achei o seu livro ele muito simples, ou seja, você comunica de uma forma simples, que eu achei fantástico. Não adianta você trazer uma comunicação que ninguém vai entender. Direta e prática. Você colocou algo para a pessoa falar, peraí, puxa vida, o que eu faço agora? Né? Como é que eu saio disso aqui? E o que me chamou a atenção foi você misturar emoções. Falei, caramba, poxa, eu não sei, eu não tenho conhecimento de um outro livro que tem que mistura de uma forma clara e simples para poder realmente facilitar a vida do leitor. Porque a pessoa que tem dificuldade na parte financeira, planejamento, ela já não gosta de tocar nessa área. Sim. Então, se você não colocar de uma forma simples, aí dificulta mais ainda. Perfeito. Olha, desde quando a gente é sociedade, desde quando o mundo é mundo, vamos dizer assim, né? Desde quando começou a história, a escrita, isso desde o Egito, né? Mas principalmente durante ali a revolução que a Grécia fez lá, né? No início da sociedade, antes de Cristo, tá, gente? Se fala desse mesmo tema que é o conheça-te a ti mesmo, né? Não adianta você conhecer de nada de fora do mundo se você não se conhece. Então, o primeiro conhecimento nosso tem que ser o autoconhecimento. A gente fala muito de matemática, de ciência, de coisas muito importantes, sem dúvida, mas ainda estamos muito deficitários na educação emocional, na educação de se conhecer. Agora está começando nas escolas, né, a educação emocional. A gente fala hoje de inteligência emocional, que é o que eu trago aqui. E é uma inteligência essencial. Você que trabalha com pessoas, que tem, né, empresas, quanto que é importante como um líder entender sobre pessoas, sobre inteligência emocional para lidar com as pessoas. Muito importante. Você mencionou sobre escolas. Eu tenho uma escola aqui no Brasil e eu implementei agora, começamos essa semana, um cursinho sobre empreendedorismo para os jovens. Excelente. Não só isso, eu falei, não, além disso eu vou investir um valor X para poder incentivar eles a criarem algo. Então olha que doideira, eu quero que eles saiam, né, da caixinha de matemática, português e comecem a entender, peraí, o que é empreendedorismo? Perfeito. Antigamente, se eu volto para a minha história, onde eu aprendi? Na rua, vendendo sorvete, ganhando uma comissão em cima das vendas. Comprando uma caixinha de chocolate com 20, que eu pagava R$20, colocar. Aí eu falava, cara, se eu vender por 1,50, eu ganho 30. Isso é empreender. Comprando um salgadinho. Então, hoje, você limita, porque tem a questão de não pode trabalhar, não pode sair para a rua, não é seguro.
e você acaba limitando o desenvolvimento Uhum. do adolescente ali. Jovem. Uhum. E na sua opinião, quando você acha que deveriam já iniciar uma matéria Uhum. sobre educação financeira? Quase literalmente, ó, a partir de qual idade, igual Legal. português, matemática, deveria ter? Perfeito, excelente, Lúcio. A gente fez, né, eu participei da Estratégia Nacional de Educação Financeira entre 2014 e final de 2019. Então, foi 6 anos quase. Uhum. Nós fizemos nesse período vários projetos e desenvolvemos materiais. Então, trouxemos especialistas, formamos grupos de trabalho. E tem material para o primeiro ano do ensino fundamental, 5 anos de idade. Uau! Material para você começar na escola falando. Porque a educação financeira, ela só vai se tornar mais técnica lá na frente, quando o jovem já está entendendo conceitos matemáticos, né? Falar de macroeconomia, vai falar de economia, nem bolsa de valores, isso já está num outro patamar. É possível, sim, a gente ensina um jovem de 13, 14 anos a mexer com bolsa de valores, mas você não pode antecipar. Né? O conhecimento ele tem que ser coordenado e por isso que eu falo muito assim. Vejo muitas pessoas bem intencionadas, mas com pouco conhecimento de pedagogia, falando de educação financeira para jovens. Né? E estão do mercado financeiro, entendem de finanças, mas não entendem de jovem. E acham que podem colocar um conteúdo para um adulto, para um garoto de 12 anos. Não é assim que funciona. Tá? Nós fizemos um conteúdo maravilhoso e tem outros tantos, né, por aí, mas na Estratégia Nacional fizemos esse conteúdo que vai adequar à idade e maturidade desse jovem. Mas já deu início? Tem estados que foram implementados inteiramente. E olha só que legal, o estado do Tocantins é o estado que mais tem implementação em educação financeira hoje. E vocês já conseguiram medir o resultado? Foram feitos 2 grandes pilotos. Isso é muito legal. Fantástico, viu? Fizemos um piloto em 2000, um piloto com ensino médio, 2010 a 2011, ainda no início da estratégia, antes de eu entrar, com o piloto do programa do ensino médio. 1º, 2º, 3º ano. Depois, esse eu participei, fizemos um piloto no ensino fundamental com alunos do 1º ao 9º. Uhum. Olha que legal. Todos os 2 deram resultados muito positivos de aprendizagem. O aluno aprendeu educação financeira. E aí a gente ficou assim, caramba, será que vai usar? E aí em 2019 foi o último grande projeto que eu participei. Eu estou dentro aí do grupo de trabalho dos pesquisadores. A gente reuniu a Associação de Educação Financeira do Brasil, que é o que eu representava, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Imobiliários. Fizemos aí um projeto, a CVM, que é a reguladora do mercado de capitais, e o Banco Central, né, que todo mundo conhece. Fizemos um projeto que chama Estudo Longitudinal, que é uma metodologia que a gente usa para estudar durante o tempo um grupo de pessoas. Então pegamos os dados desses jovens que passaram lá em 2011, 10 e 11, pelo projeto, foram 20 mil jovens. 20 mil, uma amostragem gigantesca. Esse é o maior projeto de educação financeira feito no mundo, já foi feito aqui no Brasil. Pegamos esse grupo de jovens e medimos, o Banco Central tem os dados, né? Medimos ali os dados desses jovens, como eles estavam. E olha que bacana, os jovens que passaram pelo projeto, então tinha um grupo de tratamento, que foram jovens que fizeram o programa, e o grupo de controle, que são jovens, né, estatisticamente equivalentes, que não passaram. Para quê? Para a gente comparar, para mostrar que realmente tem efeito aqui, ou não tem, né? E a gente viu que os jovens que passaram pelo projeto, Lúcio, pegavam menos crédito, menos empréstimo. Quando pegavam empréstimo, eles pegavam empréstimo mais barato, ou seja, eles sabiam olhar, negociar empréstimo. Eles tinham menos dívida no cartão de crédito, no rotativo, no cheque especial. Então, eles declaravam que eles queriam mais empreender. Eles tinham mais vontade de empreender do que os outros. Né? Então, assim, várias coisas. Esse estudo é público, inclusive. Que legal. Né? E acredito, assim, que tem muito mais coisas para a gente entender, principalmente se a gente implementar isso em escala, num programa que vai do início ao fim. Fantástico. E não é à toa que você está como papai financeiro, né? Papai cuidado, né? E projetos que você consegue mudar o destino das pessoas, para mim é muito importante. E aí você pega e você vê a maioria das pessoas que não tem um controle financeiro, um planejamento, nossa, você consegue colocar aqui casamentos que acabam sendo desfeitos,
Eu não sei a porcentagem. A maior causa de divórcio no mundo é questões financeiras. Eu cheguei a ver... Tem um estudo na Inglaterra que mostra isso. Peraí, então beleza. Mas e aí? O que nós estamos fazendo para poder mudar essa estatística? Poxa, Exato. eu sei que se eu estou me metendo em dívida, a possibilidade de perder minha família é grande. E mesmo assim eu faço. Talvez por aquele momento de prazer ou descontrole das emoções. Perfeito. Lúcio, quando eu gosto muito de falar para famílias, né, pais, mães, e que esse é um assunto que tem que estar na mesa, né, que tem que ter uma conversa clara e leve. O livro traz muito essa leveza. Porque se for um assunto pesado, difícil, ele só é tratado quando é problema. E a gente tem que tratar das coisas quando elas estão bem, não só quando elas estão mais ruins. Caro. É muito mais caro. Muito mais caro. Perfeito. A gente tem essa dificuldade, né, de falar de finanças. Eu gosto muito de falar com pais e mães, porque quando você fala assim, tá bom, você não pode fazer por você, porque às vezes a pessoa ela não quer mexer com aquilo, né? Mas e para o seu filho? Opa, agora você tocou numa área que... E se eu estiver te falando aqui que isso daqui é uma ferramenta para o seu filho ter acesso a uma faculdade de ponta que você não teve? Ou para o seu filho fazer um intercâmbio no exterior, numa faculdade, numa escola que você não teve, isso pode mudar a vida dele. Aí a pessoa já, opa, é um esforço, como a gente estava falando, né? Não tem benefício imediato, mas é para a coisa mais importante que existe, que é a nossa família, que é o nosso filho, nossos filhos. Então isso tem mudado muito a visão das pessoas. A forma que você apresenta, né? Às vezes eu estou gravando e meu telefone toca, eu coloco no mudo, mas tem a minha esposa e minhas 2 filhas. Se ela ligar aqui, vai tocar e eu vou atender. Porque para mim ela está acima da gravação ficar bonita, que tocou o telefone, de uma reunião, eu vou atender ela. Então, você tocou num ponto interessante. Você mexeu no emocional, porque de uma forma geral, os filhos, eles mexem com a gente. Puxa, se é por eles, eu vou fazer isso. Exato. A gente não faz pela gente, faz por eles. E vejo muita gente que fica agora sim, entendi. Agora aí virou a chave dela, por isso que eu gosto da chave. Porque aí virou a chave dela, porque ela entendeu que não é sobre ela, né? Quando a gente tem filho, a gente percebe que não é sobre a gente. E que bom. Tem que até tomar cuidado, porque às vezes a gente vive para os filhos, né? Sim, sim. Agora, eu sei que você mencionou, eu lembro que você mencionou que esse projeto aqui demorou 2 anos, tá? O nome, Emoções Financeiras, já foi muito claro desde o início? Ou conforme foi acontecendo? Peraí, eu preciso trazer, eu preciso mostrar que as emoções têm que ser controladas para que você possa ter sucesso na área financeira. Como é que foi a ideia de simplesmente misturar? Boa, excelente. Quando eu fiz o mestrado, entrevistei 400 pessoas endividadas, eu comecei a ver que real era a emoção que pegava com as pessoas. A vergonha de estar endividado, o problema, o ego, a vaidade, o descontrole, ali, o desequilíbrio. Estava dentro daquilo. A pessoa estava numa bola de neve, endividada, mal, e com vergonha de falar, não contava para a família, falava menos do que era. Vergonha de baixar o padrão. Vergonha de baixar o padrão, de abrir fracasso. Tudo isso era muito emocional. Isso eu vi no mestrado com essa pesquisa extensa que eu fiz. Nesse momento eu cliquei para a emoção. Falei, cara, é emoção. Esse é o tema. E aí eu aprofundei nisso, fui na psicologia do dinheiro, comecei a ver tudo. E aí o tema emoção já estava ali dentro da ideia do livro. Eu falei, cara, vou escrever um livro que trata essa coisa da emoção, porque a dor da pessoa é emocional. Não é racional. Eu não sei investir na bolsa de valores. Isso não é dor de ninguém. Não é dor de ninguém. A pessoa aprende. Isso tem milhões de vídeos na internet explicando. O que está na dor dela é que ela acha difícil, é complicado, e ela tem vergonha de falar que não sabe. Então, assim, para o negócio ser bom, ser positivo, real, bacana, ela tem que estar bem com esse assunto. E para ela estar bem com esse assunto, ela tem que enfrentar algumas coisas. E não é pesado, é enfrentar. É uma coisa de você falar assim, caramba, beleza, eu vou enfrentar isso aqui. É mais a inércia que você vence para você enfrentar. E aí eu fui vendo que essa coisa da emoção você pode transformar em uma coisa boa, transformar uma coisa que aparentemente é ruim em uma coisa boa. E aí o título foi vindo.
E aí, por um tempo, foi vire a chave das emoções financeiras. Inclusive, eu vou te dar a chave hoje aqui, porque essa chave representa um símbolo muito importante, um amuleto muito importante para mim, né? Que é essa chave aqui, que é um símbolo que tem no livro. Só que vira a chave ficou muito grande, aí virou emoções financeiras. Eu achei fantástico. E eu não terminei de ler ainda, mas nos últimos 6 meses eu conversei com quase 100 empresários. Empresários não, startups, pessoas que estão em busca de investimento. E você quer saber qual foi o motivo, o maior motivo de não receber investimento? Não foi a falta de dinheiro, não. Falta de organização financeira. Não tinha controle algum. E aí eu pensando comigo, eu falei, puxa vida, eu tenho que ter vários livros comigo, se eu tiver a oportunidade de entregar para a pessoa, mas a minha indicação, quando alguém me procurar, Lúcio, senta comigo, quero apresentar um projeto, eu tenho uma baita de uma ideia. Eu falei, que lê esse livro aqui, entende um pouquinho sobre como lidar com dinheiro, porque não adianta nada. A pessoa chega, ela está extremamente endividada. E é interessante que alguns que eu investi, porque eu vi um potencial muito grande, super fácil de resolver. Super fácil. Tanto que hoje, quando eu invisto numa empresa, a primeira coisa que eu faço, tem como trazer para o escritório de contabilidade? Aqui, deixa eu te ajudar nisso aqui. Como é que você está? Aí eu pergunto para a pessoa, como é que está o pessoal? Mas eu estou te apresentando uma empresa, não tem nada a ver o pessoal. Eu falei, vai por mim. Aqui é um jogo de sinceridade, eu quero te ajudar. O meu projeto não é somente dinheiro, eu invisto em primeiro lugar nas pessoas. E a hora que você pega, você vê que a pessoa está se arrebentando em pequenos detalhes. Perfeito isso. Olha, a gente está muito conectado mesmo, né? Porque a gente separa em caixas o financeiro, acha que o financeiro está ali do lado e muitas vezes eu vejo muitas pessoas que fogem do assunto e tem que tomar conta, a gente é adulto, né? E a gente tem que tratar o dinheiro, o pessoal fala, a chavinha, né? Não é o amor ao dinheiro não, tá, gente? Aqui é que a nossa transformação financeira começa no coração. E a gente tem que olhar realmente, de verdade, para o nosso emocional, porque a gente vai tomar decisão todo dia. Nós tomamos 35 mil decisões todos os dias. Segundo o psicólogo americano Barry Schwartz, no livro Paradoxo da Escolha. 35 mil, desde quantos goles de água eu vou dar até decisões mais complexas, é claro. Mas o ponto é, a gente olhar para isso e conectar isso à nossa vida, nos dá ser adulto com o dinheiro. Não é amar o dinheiro, é respeitar o dinheiro. É dar o respeito devido que ele merece, porque senão você negligencia também. Ou você ama o dinheiro, que é ruim. Ou ignora, e o meio do caminho, que é o certo. Levar isso com respeito e com uma leveza, uma tranquilidade, sabe? Essa tranquilidade e leveza que você fala é interessante porque, já pensou agora começar, Tiago, quanto você ganha? Tiago, o que você tem de dívida? Tiago, é horrível ou não é? Eu me sinto desconfortável de perguntar. Não é somente a pessoa. Mas o que você acha que eu faço na minha primeira reunião com a pessoa? Eu começo, tudo bem, me fala um pouco do seu projeto, como é que você tá, não sei o quê. Cara, ficou tão natural. E eu entendi de poder, que a importância de poder, eu encaro como uma coisa tão leve, porque eu sei o resultado qual vai ser. Então, João, como é que tá a sua parte financeira pessoal? Aí o cara, não, pode falar, cara, faz parte aqui do processo, eu tenho certeza que vai te ajudar. Tá gastando com o quê? Não sei o quê. Aí no final, olha que doideira, só da pessoa ter, assim, a coragem de ter falado sobre, ela fala, caramba, nem eu sabia que eu tava tão ferrado. É isso aí. Legal. Porque o problema não é você estar ferrado, o problema não é a empresa estar quebrada. Na verdade, identificar onde está a situação. Porque às vezes o produto é bom, a empresa é boa, mas continua ferrada. Exato. Simplesmente porque ela está ali escondendo tudo. Então, Perfeito. O seu livro vai trazer essa clareza de uma forma simples. Então, para mim, vai ser meio que parte da governança minha, de projetos que eu invisto e ações que eu tomo, vai ser ler o livro. Vou te dar de presente, porque lembra, para mim não é tudo dinheiro. Para mim é transformar vidas. Então, eu vou presentear. Eu vou fazer questão de ter um estoque para poder falar, vem aqui, pega. Independente se viermos a fazer negócio ou não, dá a devida importância. Porque se ele se importar em ler esse livro, tá? E voltar para mim depois, cara, eu li o livro, eu falo, pô, o cara já tem pelo menos
a iniciativa e teve a coragem de tocar. Abertura para isso. Abertura. Né? Perfeito. E esse ponto, a abertura, é o que vai transformar. Eu falei da inércia, né? Porque a gente fica nessa inércia da tal da zona de conforto, né? Que o pessoal fala muito. Mas, na verdade, é o que está dentro do nosso já feito. A gente já faz uma coisa há muito tempo. Sempre assim, sempre fizeram assim, né? Sempre, assim mesmo. Eu vejo, por exemplo, com mulheres que recentemente se divorciaram e pela primeira vez na vida, isso acontece muito, estão cuidando das suas finanças, porque culturalmente, né, o marido que cuidava e tudo mais. Tem homens também, né, que se separam e que a mulher cuidava, é claro, mas né, culturalmente a gente tem essa situação. E a pessoa começa a se abrir para isso. E ela no começo acha aquilo tudo muito pesado, muito difícil, e depois ela começa a entender que é possível. E esse passo, sabe, essa decisão, e o meu objetivo é que a pessoa ela entenda e se decida, assim, ó, eu vou fazer. Quando a pessoa quando ela tenha essa determinação de vou começar, ela dá o primeiro passo, ela vê que é mais simples, mais fácil do que ela pensava. E eu fico muito feliz que você está levando essa mensagem para esse projeto maravilhoso que você faz, de apoiar empresas, projetos, porque está dentro da pessoa que conduz o projeto, né? Se a vida dela não está organizada, não adianta ela ter o melhor startup do mundo. Não adianta. E o meu slogan, eu coloco ele como transformando vidas através de negócios. Então, eu tenho uma paixão enorme em fazer negócio, mas eu também tenho uma paixão em transformar vidas. Eu simplesmente uni. Então, quando eu converso com alguém, não tem como. O meu primeiro foco é nela. Me fala quem você é. O que está acontecendo com você? Por que não deu certo? Então, o resultado ele é muito maior quando eu consigo entender quem é a pessoa. O porquê. E é interessante, porque você fala, puxa vida, a pessoa... Assim, eu vejo que tudo que a pessoa precisava era falar sobre. Olha que interessante. Ela precisava falar. Aí depois que ela falou, acabou. A pessoa começa a falar até demais, começa a falar tudo, aí ela começa a ser o quê? Ajudada. Então, poxa, no livro a pessoa tem que primeiro entender que é simplesmente normal. Pode falar sobre dinheiro, pode falar sobre suas dificuldades, pode procurar uma pessoa de confiança e falar, vem que eu tô quebrado, eu não sei como fazer isso aqui, eu só me meto em rolo, e aí a transformação começa a vir e as coisas começam a mudar, né? Perfeito, é isso. E projetos? Me fala um pouco. O livro, para mim, fantástico, tá? Você tem algo, para quem talvez não tenha o alcance, né, o acesso ao livro, você tem alguma estrutura online? Quais são os seus planos para poder... Lembra, hoje tudo é tecnologia. Eu falo que nenhuma empresa que eu entro, eu não consigo ver tecnologia nela. Eu já entro e falo, poxa, onde eu consigo colocar tecnologia? O que você pensa para poder atingir o máximo de pessoas através de tecnologia? Perfeito, Lúcio. Eu hoje, eu faço vários projetos, né? Eu trabalho no Grupo XP, na Rico, então tenho feito projetos bem interessantes de educação financeira que tem divulgação ampla. Então na Rico tem, lá no canal Reconnect, tem muito conteúdo que eu produzo lá, tanto em vídeo, texto. Faço muito conteúdo junto com a Rico, faço também para dentro dos clientes da Rico. Eu escrevo em algumas colunas, né, na Investing.com, no Infomoney e na revista Vida Simples. São conteúdos, artigos, né, em sua maioria gratuitos. Tem o conteúdo do meu Instagram, principalmente, que é o Papai Financeiro, que tem LinkedIn também, tá? Tem conteúdos parecidos, mas eu trabalho as redes sociais com conteúdos gratuitos. E eu quero fazer agora, né, a partir do livro, tenho assim, a intenção de montar uma estrutura com tecnologia para levar esse conteúdo de forma mais estruturada, em sala de aula e virtual, né? Porque isso dá essa jornada para a pessoa, né? Para ela acessar quando ela estiver indo para o trabalho, poder ali ver um vídeo, ter um exercício. Eu gosto muito dessa coisa pedagógica de você ter um passo a passo, hoje aqui, amanhã você vai fazer isso, pouquinho a pouquinho, sabe? Quase que uma gamificação aí para poder ficar algo mais atraente para, né, o cérebro falar, não, legal, estou me divertindo falando de algo que eu não gosto. E que ela sente, sabe qual que é a coisa que mais dá motivação para o ser humano, mais dá sensação de realização na vida do ser humano? Ela sentir que ela está progredindo. Quando a pessoa entende que ela progrediu, que ela está hoje melhor do que ela estava ontem, que ela estava melhor do que ela tem uma motivação para continuar. Então, eu quero muito transformar essa sensação nas pessoas e mostrar que
é mais fácil do que você pensa, não é um bicho de 7 cabeças e isso só traz benefícios. Quando a pessoa, por exemplo, monta uma reserva de emergência, que para mim é um marco nos alunos ali, nas pessoas, ela volta e escreve para mim, caramba, eu montei minha reserva de emergência. Às vezes é 10 mil reais, que ela demorou um tempo e construiu 10 mil reais, ela conseguiu montar 10 mil reais investidos em coisas simples. Só que não é só 10 mil reais. É um custo, é um ganho emocional gigantesco. É uma reserva da paz. Ela ganha R$1 milhão em paz. Uau. Porque se ela perder o emprego, se ela tiver algum problema, ela tem ali, ela não tem que pedir um empréstimo, pegando um juros altos para pagar uns juros. Ela tem um dinheiro dela reservado para manter ali, né, o mínimo até ela se reestruturar. Então isso ganha emoção. Ela ganha o emocional, ganho de tranquilidade. Que não tem preço. Não tem preço. Eu almocei com um amigo mês passado, aqui no Brasil, e ele começou a contar porque eu vou e eu tenho que trocar isso, duplicata, né? Duplicata, antecipações, tudo. Eu falei, poxa, me fala um pouco. Quanto? Quando ele começou a me falar quanto, e eu falei, não é possível. Média de 350 mil reais. E isso custa 5 a 10%. Depende do momento. Falei, ok, legal. Eu falei, cara, você tem um sócio tranquilo aí. E aí, ele não me deu abertura ainda de poder entender. Mas ele tem um excelente negócio com algo sugando o dinheiro dele. E o mais importante que eu percebi, o cara tá abatido. Você conversa com ele, pensa, ó, ele está se humilhando, voltando. Às vezes me liga, Lúcio, não sei o que, tem... Sabe, ele tá assim, simplesmente o foco para poder apagar fogo ao invés de estar construindo novos negócios, paz em casa. Então isso é fantástico. Eu acho que o resultado maior é essa paz que você consegue ter. Eu entrevistei 400 pessoas endividadas. Eu não me lembro de nenhuma que estava tranquila em estar endividada. Uau. E quando a pessoa fala, e teve gente que falou que estava. 400 não... Que estava tranquila. Aí você vê, não estava. Tava só fingindo porque tem mais vergonha ainda. É essa pessoa que está mais ferrada ainda. Então não tem como você estar devendo e ficar tranquilo. Não tem como. E é uma cultura de ficar, ficar devendo aqui, ficar parcelando aqui. Tá pagando juros. Quando você está pagando juros para uma instituição financeira, você está perdendo dinheiro, aluguel de um dinheiro que você não tem. É interessante que eu nunca tive problema de pagar juros para algo que gera receita. Que gera receita, perfeito. Eu já comprei negócio, investimentos. Tive que pagar juros para poder, mas o próprio negócio pagava aquilo. Sim. Agora você poder pagar juros para poder sair jantar, pagar juros para poder trocar de carro, para mostrar para alguém que você tem um carro melhor. Aí não tem como. Eu vivo muito. A não ser que seja algo essencial, que a pessoa realmente pifou a geladeira dela, não tem como consertar, ela precisa, porque senão não vai ter alimento para conservar. Não tem como. Infelizmente, aí, mas fora isso... E é interessante que, poxa, nos Estados Unidos eu trabalho com financiamento imobiliário. Então, lá a base é crédito, né? Juros você paga, você os juros lá some. Também é um juros mais tranquilo até. É mais tranquilo, mas quando eu pego e coloco no papel, por falta de informação, conhecimento, a pessoa está pagando milhares de dólares a mais, que poderia ir para onde? Para a vida dela. Para a reserva dela, que você fala que tem que ter para recorrer. Aí no final do ano ela pagou aí 8, 7 mil dólares a mais, porque ela simplesmente não se planejou, não manteve a parte financeira em ordem. Tiago, fantástico, nosso tempo aqui é curto. Eu continuaria falando sobre isso porque é algo que para mim me incomoda. Eu entender que tem pessoas que poderiam estar mais tranquilas e não estão, né? Eu tenho muito que... Eu aprendi hoje aqui. Eu peguei alguns pontos que você colocou. Eu falo que eu sempre aprendo, mas eu tenho já um conhecimento um pouco maior, muito para aprender. Então, eu sempre desejo a mesma coisa para as pessoas. Sabe aquelas limitações que eu não posso, dinheiro não é para mim, né? É ok estar endividado, a minha vida é assim mesmo, porque minha mãe viveu assim. Eu não acredito nisso, eu acho que a transformação é para todos. Você consegue mudar, sabe, independente da situação. Basta você dar o primeiro pontapé. Primeiro pontapé, perfeito. Primeiro passo é o mais difícil, gente. Se dê esse presente de primeiro passo, faça que você vai ver que é um caminho que não tem volta. Olha, uma coisa muito boa que eu vou compartilhar aqui.
nesses anos todos aí, nessa última década que eu trabalho com esse assunto, não sei nem quantas pessoas eu já me comuniquei, me conectei com a educação financeira. Não teve nenhuma que voltou falando que a vida piorou. Boa. Todas melhoraram. Ou seja, você que está ouvindo aí e assistindo, poxa, é duro. Olha, eu sempre gosto, uma das coisas que eu sempre faço em tudo o que eu faço, é me colocar no lugar da outra pessoa. Quando alguém me procura para pedir ajuda, eu falo, caramba, para mim não ser egoísta e não ser sensível, deixa eu... O que ela está pensando? Entender o contexto dela. dela. Chegou. Então, você consegue entender que, poxa, a pessoa está ali por algum motivo que ela não está conseguindo sair. Como é que eu posso mudar essa situação na vida dela? Então, de novo, eu volto a falar que o seu livro, a sua proposta é de transformação. E pensa, você transformando uma pessoa, você muda a história da família. Exato. Aí você muda gerações. Aí você pega aquela pessoa que você mudou, ela mudou amigo. Às vezes não, eu acho que na maioria das vezes a pessoa que você mudou vai fazer coisas maiores do que você fez. Então, poxa, quer motivação maior para poder continuar fazendo o que você faz? Poxa, bom demais. Obrigado, viu, Lúcio? Vamos fazer, para terminar, pode falar. Eu vou levar a mensagem comigo do seu livro, porque estamos conectados. Você está no meu livro, né? E eu quero cada vez mais mostrar, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de ver, né? Você fala, mostrar histórias, contar histórias de pessoas que eu sei que passaram por uma trajetória e que a gente tem que se inspirar nas pessoas que a gente admira, né? E eu fico muito feliz de receber o livro e vou levar comigo, né? Quero depois ter mais para levar nas minhas palestras também, para a gente sempre construir essa união, como eu falei no início, né? Essa união de mentes, de mentalidades, de soma de energias que vão ser para a transformação, porque é isso. Às vezes a gente não precisa dizer o que, a gente sente, né, Lúcio? Tem uma coisa assim, se você acredita realmente que você consegue fazer alguma coisa, você vai conseguir fazer essa coisa. Acho que essa é a maior ensinamento, né? A gente ensinar autoestima, ensinar autoeficácia, né? Que é a crença que você consegue. Merecimento, tudo isso é uma coisa que muda a nossa vida. E aí bate um pouco, né, na questão do livro que, poxa, pensa no quanto que eu ganhei simplesmente por me conhecer. Aí você fala, Lúcio, que absurdo, como assim? É interessante que quando você falava eu me conheço, a definição que eu tinha na minha cabeça era, eu gosto de carne, eu gosto disso, daquilo. Eu nunca nunca analisei o me conhecer de uma forma tão profunda como eu fiz. Então, quando eu pego e falo, caramba, se eu mudei, se eu ganhei mais velocidade, conquistei mais coisas, eu falo quando conquistar, não estou falando financeiramente não, conquistei a mudança de mais pessoas. E essas pessoas também fizeram a mesma coisa com outras. Então, tudo isso agrega um valor tão grande que me faz pensar, poxa vida, eu tenho que continuar me conhecendo. Perfeito. Eu acho que nunca para, né? É infinito, é uma jornada infinita. É um projeto, né? E para terminar, quero fazer um jogo rápido aqui, um bate-bola. Bora? Bora. Vamos lá. Família. É uma palavra? Vai ser bate-bola. Foco, maior motivação. Amigos. Sempre próximos e com bons momentos. Deus. Uma jornada de transformação e que cada vez mais tem me aberto portas e uma conexão comigo mesmo e com o superior. Futuro. Transformação, propósito, conexão. Sucesso, pessoas. Inspiração. Minha família, conhecimento, as possibilidades. Sonho. Olha, ampliar tudo que eu tenho feito e gerar muita transformação. Muita transformação. Tecnologia. Essencial. Estou aprendendo muito e quero continuar aprendendo cada vez mais. E realmente a tecnologia, ela é o meio, ela não é o fim. E ela vai continuar transformando. Eu sou muito otimista em relação a isso. Uma frase. Uma frase?
Não é minha, eu não vou lembrar agora. Mas é porque aqui me veio. Manda. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Excelente, adorei. Cocteau, Pierre Cocteau, se eu não estou enganado. Jean Cocteau, perdão. sabendo- Jean é um outro francês. Jean Não Cocteau. sabendo que era possível. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Fantástico. Uau. Um livro. Agora, Emoções Financeiras, que é o meu livro, mas vamos lá, um que é muito, que eu gosto muito, porque é um dos vários, né? Mas eu gosto muito do Sapiens, do Yuval Harari, que para mim é um dos livros aí nos últimos 10 anos que mais me impactou. Fantástico. Que fala sobre nós humanos e nossa história. É fantástico esse livro. Foi, inclusive, um dos motivos de eu ter me casado, tá? Depois eu conto essa história. Num outro aí. E para finalizar, se alguém te desse um billboard para poder colocar aqui, sei lá, na Avenida Paulista, com uma mensagem todos os dias, passando o dia inteiro, qual mensagem você colocaria? Uma frase. Uma frase. Acredite em você mesmo. Fantástico. Que é o que falta em muitas pessoas. Fantástico. Tiago, obrigado. Adoraria Agradeço, continuar esse bate-papo. Uma área que eu adoro, uma área que eu entendo que é uma necessidade de trazer de uma forma mais leve, simples. E eu vejo que você tem isso aí, tá dentro do seu propósito. Obrigadão, viu? Obrigado a você pelo convite. Foi ótimo. Pessoal, você que está assistindo, ouvindo, compartilha. Eu gosto sempre de comentar, né, que se você pega 10% do que você colocou aqui. Eu peguei eu sempre falo que eu não quero pegar tudo de um curso, de uma palestra. Eu quero pegar uma coisinha. Para mim aqui, quando você falou sobre energia, né, dinheiro é energia. Eu peguei e depois eu vou refletir sobre. Peraí. Então, pega uma coisinha. Não dá para você, sabe, entender tudo. Pega uma e investe nela. Dinheiro não tem um valor objetivo. E a gente não pensa sobre isso. O dinheiro ele não existe, né? Ele não tem um valor objetivo. Se você estiver no meio da floresta, com uma mala, com $1 milhão, e começar a ter fome, você não vai conseguir comer o dinheiro. No máximo você vai fazer uma fogueira para se esquentar. Então o dinheiro ele é intangível, real. O valor objetivo, sim, ele compra comida aqui. Mas a gente tem que refletir muito sobre isso, porque isso nos mostra que a energia ela é a transformação. Muita gente foca em ganhar dinheiro. E eu, na minha opinião, acho que isso está errado. A gente tem que focar em fazer as coisas acontecerem, transformar as pessoas, transformar a vida, criar soluções, né, como você fala muito bem sobre isso. Então isso é realmente, o que a gente fala de propósito, é isso. Eu acredito que é isso. O dinheiro ser a consequência. O dinheiro ele vem porque ele é a energia que vem quando você gera valor. Fantástico. E, mais uma vez, fica aí. Eu vou... Aqui eu separei. E a chavinha, pô, já tava... Você virar aqui a chavinha, é o amuleto, né? Essa chave você pode usar como amuleto, igual eu uso, pode usar como marcador do livro também. Se você quiser deixar pendurado na porta para atrair dinheiro, é para... O que a pessoa... Gente, eu digo você que para cada um pode ter um significado. Sim. Então vamos lá. A pessoa pode pegar isso aqui e falar assim, nossa, ok, chavinha, e não fazer nada. Né? Eu acredito muito que parte da minha jornada, ela sempre aconteceu no mundo espiritual primeiro, tá? Não tem como. Não adianta eu fugir disso. E eu tive que identificar isso. E eu lembro que minha mãe chegava, Lúcio, porque era muito bagunceiro, né? Era muito bagunceiro. E o pessoal chegava, nossa, seu filho, desse jeito, na época tinha FEBEM, nem sei se diz FEBEM ainda. O pessoal, seu filho vai acabar na FEBEM. Ele é muito bagunceiro, ele apronta muito. Aí sabe o que minha mãe fazia? Vem aqui. Ei, não importa não. O que hoje está acontecendo não vai definir quem você é. Você ainda vai cuidar de mim. Você vai ainda fazer isso, aquilo. Uau. Aí, cara, a minha vida, por alguns anos, foi o quê? Eu visualizava. Era espiritual. Eu falava, eu vou fazer isso mesmo. Que legal. E eu conquistei muito mais do que eu pude visualizar. Olha que doideira. Então, fantástico. Gente, pega essa chavinha aqui. Pra mim, eu tenho que colocar um ato espiritual aqui muito grande. Pode falar quem achar que eu tô doido. Pra mim, eu pego e falo, cara, eu recebi do Thiago, cara, com autoridade na área financeira. Cara, eu tenho que fazer isso valer pra mim.
sabe? É uma energia que eu tô pegando Uhum. de você. Então isso aqui pra mim é sucesso financeiro, gerar mais riquezas. Dinheiro pra mim não é tudo, mas é o que me dá acesso a coisas. Uhum. Então, cara, eu recebo isso aqui, o seguinte, vai me ajudar a gerar mais riquezas, para me poder ajudar a transformar mais vidas. Fantástico. Show? Caramba. Bom demais. Obrigado. Foi Bom, ótimo. chegamos ao fim. É isso aí, estamos juntos aí, né? Demais. Continuamos, seguimos juntos. Com certeza. Obrigado. Obrigado você.